É hoje o meu convidado, Marco Silva, para analisar este e outros temas. Olá, viva, muito boa tarde. O sistema financeiro português precisa ou não de um banco mau? Boa tarde. O sistema financeiro precisa de ser recapitalizado. Agora, se precisa de um banco mau, eu pessoalmente acho que não precisa, nem é essa a melhor via. Agora, pode ser uma via possível, tendo em conta que não existe dentro do mercado de capitais nacional a possibilidade de se angariar capital para satisfazer as necessidades de financiamento da Banca Nacional. O problema é este, os bancos levantam aqui e acolá meia dúzia de milhões, porque a realidade é esta, meia dúzia de milhões. O problema é que números avançados, inclusive pelo próprio Governador do Banco de Portugal, de 18 mil milhões em imparidades que precisam de ser resolvidas, e nós não temos capacidade de angariar isto, até primeiro por causa do principal problema que nós temos. Não temos um mercado de capitais. Portanto, o dinheiro não está cá, os investidores não têm a mínima confiança em Portugal, foi quebrada inclusive a pouca que existia com a questão das obrigações séniores do BES. Portanto, das duas uma, ou vai acontecer mais banifes, mas de outra forma, ou então cria-se realmente um banco mau, só que o banco mau vai ter gravíssimos problemas e condicionamentos de implementação. Porque nós não temos as condições que teve a Espanha, perdemos essa oportunidade, claríssimo, porque a Espanha foi uma injeção de capitais públicos, nós perdemos essa oportunidade. Segundo, Itália ainda não é garantido que vai ser possível fazer o banco mau, e existe capacidade dentro do sistema financeiro, nem é bancário, é sistema financeiro, nomeadamente de seguradoras, alguma capacidade de injetar algum valor, mas é um valor muito incipiente, quer dizer, não estamos a falar só o principal banco em problemas, são 50 mil milhões, e o que se está a falar é em que o banco mau iria receber cerca de 5 mil milhões de capital para satisfazer algumas necessidades. A questão é esta, um banco mau não tem o objetivo, nem tem condições de gerar lucro. Portanto, sim, quem é que vai ser o investidor que quer meter lá dinheiro? Para além de que o banco mau também tem um outro problema que explica também alguma da falta de entusiasmo, vamos pôr assim, dos banqueiros relativamente a esta solução, porque ao retirar-se esses ativos dos seus balanços, eles teriam que fazer um novo aumento de capital e, mais uma vez, isso iria colocar problemas acrescidos quando alguns já têm algumas necessidades de recapitalização. Depende ao valor a que fossem adquiridos pelo banco mau. Se fossem adquiridos a um valor baixo, sim, tinham que levantar capital. Mas, de qualquer maneira, eles têm que levantar capital. A questão é esta. Eles só hoje não são obrigados a levantar capital porque não assumem hoje as necessidades ou as imparidades que têm. É tão limpo quanto isto. Portanto, os 18 mil milhões que se fala, ou parte disso, está escondido ainda nas contas. Ainda não está assumido. Quando isso, ou parte disso, for assumido, vem a necessidade de capital. Eu aposto que se o banco mau realmente for para a frente, se conseguirem, as imparidades aparecem todas por magia. E as coisas vão-se resolver. Só que vai ser uma embrulhada e vai ser um banco mau gigantesco para a dimensão do nosso sistema financeiro. Eu acho que é errado. Está-se a pensar que a banca não quer. A banca quer, porque é salvar a banca. O problema é que eles, ao dizer que queriam, estariam implicitamente a admitir que têm problemas e que têm essas imparidades. Da mesma maneira que o presidente do BCP diz que está a pensar ir ao novo banco só mesmo para inglês ver, porque ele nem capacidade tem para manter o rácio mínimo admissível do banco que agora que toca nessa questão da intenção do BCP em ir ao novo banco e muito aquelas afirmações também que Nuno Amado fez de que veria uma grande revolução no sistema financeiro português, que ficaria basicamente com um grande banco privado, que ele gostaria que fosse o BCP, um grande banco público. Como é que se entende essas declarações de um banco que aparentemente tem essas dificuldades que o Marco estava a apontar? São declarações ridículas, não têm qualquer fundamento de realidade. Se o BCP fosse um banco assim realmente forte, as ações não estavam a cair constantemente, não tinham perdido valor mês após mês, não estavam a perder de valor. Sobem meia dúzia de dias, uma variação razoável, mas depois cai muito mais do que isso. Portanto, o mercado é que é o real barómetro da situação de uma empresa. Por vezes a mais, por vezes a menos, mas
no longo prazo ele vai bater num valor certo. E o problema é que o BCP está a cêntimos, ou menos que isso. Portanto, a questão é esta, o mercado, os investidores, quem sabe, quem conhece o real valor de uma empresa, é quem dita o seu valor e a sua fragilidade ou não. E neste momento o BCP não é preciso ser eu a dizer, basta ver as cotações, não é? Significa que ainda precisa de mais injeção de dinheiro. A decisão que foi tomada na Assembleia Geral de fazer o reverse stock split, e que ainda não aconteceu, vai de facto resolver alguma coisa ou é só mesmo também quase que uma espécie de operação que pode ter mais um efeito psicológico do que outro? É mais uma operação de maquilhagem, porque enquanto não estiver resolvido o problema fundamental, que é a necessidade de capital, eles vão ter que aumentar ainda mais capital. Ou seja, uma empresa que aumenta capital dilui a posição dos anteriores acionistas. A partir desse momento, e toda a gente sabe que isso vai ser obrigatório, sabem perfeitamente que não vale a pena estar lá hoje como acionista, porque podem comprar amanhã mais barato. Eles querem realmente ser acionistas quando o banco estiver sólido. E ainda falta muito para isso acontecer. Portanto, não há qualquer tipo de interesse neste momento para ser acionista do BCP. Nem do BCP, nem nenhum do outro banco, não é? Mas isso é porque, de facto, o setor bancário português está prontinho para fazer um grande movimento de fusões e aquisições? A questão é esta. Se houvesse realmente bons negócios a fazer na banca, já todos tinham sido comprados. O problema é que os estrangeiros já cá tinham vindo comprar. O problema é que não há. Mas isso é porque o mercado português não gera apetite junto dos investidores internacionais ou porque as instituições estão demasiado frágeis? Porque as instituições não valem o que pedem por elas. E é que está, o problema é que o BES, no dia antes de cair, estava cotado em 600 milhões. E era o mínimo dos mínimos que estava, porque menos do que aquilo era quase impossível. E, no entanto, veio-se a saber que, na realidade, tinha um buraco de 12 mil milhões ou mais. Os investidores sérios sabem perfeitamente que isto existe. Os investidores a sério, os grandes investidores internacionais, sabem perfeitamente as dificuldades que a Banca Nacional tem, que os diversos bancos têm. E é por isso que não metem cá um tostão, porque eles não vão comprar empresas, entre aspas, falidas ou com grandes dificuldades. Porque sabem perfeitamente que estão a pagar demais e vão ter que ainda injetar lá mais dinheiro. E o problema para esta debilidade que o sistema todo apresenta como um todo, atribui-se a quem? A má gestão das pessoas que estão à frente dos bancos ou a um problema de supervisão? As duas coisas. O problema é que a má gestão de quem lá esteve, com o conluio do sistema político, porque o sistema político beneficiou muito disso, nomeadamente com as compras de dívida pública. Sim, mas e antes disso, porque é sempre muito bom controlar um banco, não é? E os diversos governos controlaram sempre um ou dois bancos, mesmo privados. A questão é esta, a supervisão permitiu que isso acontecesse. Desde o tempo de Vítor Constâncio, Carlos Costa anuiu a que isso continuasse, deixou que se aprofundasse ainda mais essa debilidade, porque o que ele fala agora é que é necessário e fundamental um banco mau para resolver o problema do crédito mal parado, mas foi ele que permitiu que o crédito mal parado tivesse existido e se exponenciado. É preciso ver que o Banif, antes de cair em 2012, tinha um rácio de ativos non-core, portanto, fora do básico do seu negócio, de 75% versus 25%. E isto acontece com muitos bancos. A questão é esta, a maior parte dos problemas não está aliás, a maior parte não, quase tudo mesmo, dos problemas da banca não está no negócio core, está no negócio extra. Que não Mas o problema é que, pergunto-lhe eu, voltando um pouco à questão anterior, que é o mercado português provavelmente não teria, o mercado bancário tout de emprestar e emprestar dinheiro e fazer depósitos, não teria dimensão para tantos bancos se os bancos se cingissem exclusivamente a essa atividade. E isso poderá explicar esse apetite que os bancos têm para as atividades não-core? Não, tinha. O problema é que, em vez de investir em coisas que realmente não devem, ou em coisas que não são estáveis e que não são eficazes, apoiavam as empresas, mas as empresas a sério, fomentavam o mercado de capitais e tornavam-se sócios do mercado de capitais, nomeadamente dos fundos de investimento, do capital de risco, mas não é isso que eles querem. O problema é que a Banca Nacional enredou por um caminho que é o de ser o único detentor do financiamento da economia em Portugal, coisa que não acontece em mais país nenhum desenvolvido. E isso leva-nos à questão de que nós somos hoje uma economia extremamente atrasada exatamente por esse motivo. Nós já vamos falar em relação à competitividade. Sim. E a questão é esta. Ao
quererem esse caminho, quando implode todo esse sistema, basicamente a nossa economia fica em frangalhos. Vocês ainda agora noticiaram 2 peças, que o empréstimo a empresas não financeiras caiu, o empréstimo às exportadores caiu, portanto, então estão a emprestar a quem? Para já não têm capacidade de emprestar. E como é que a economia vai crescer sem haver capital? Portanto, a questão é, não houve uma boa gestão, e nós já sabemos, através das comissões de inquérito, todos os indícios de muito má gestão, mas outra questão muito importante, que foi referida agora não me lembro quem foi, mas se não estou em erro, uma comissária europeia, que disse o seguinte: os bancos só vão poder pagar dividendos quando cumprirem com os rácios de capital. E essa ideia devia ter sido e deve ser aplicada nomeadamente aos dividendos e aos lucros, não só da banca, mas das empresas. Mas especialmente a banca, por ter rácios, tem responsabilidades a cumprir mais do que os outros. Que não é, nos períodos bons, distribuir quase tudo aos acionistas, e eu sou pró-acionista, mas não distribuir quase tudo aos acionistas, mas obrigar a banca a ter uma estrutura de capital muito mais sólida com esses rendimentos. Portanto, na altura em que as coisas estão a render, deve ser obrigada a reter muito mais do que está a reter para efeitos de capital. Claro, depois os investidores vão dizer que a rentabilização desse capital não está a ser feita a taxas interessantes, mas o que é certo é que é obrigatório, porque senão chegamos aos tempos maus e depois não existe capital suficiente para cumprir com tudo. Marco, e a solução é mesmo qual agora? A solução, neste momento, passa por uma injeção de capital, é um trabalho que deveria ser feito no longo prazo, mas de abertura de mercado de capitais, fomento quase, não diria obsessivo, mas quase exclusivo do mercado de capitais, até porque, e enredando por um tema também para hoje, que é da competitividade, que foi ontem anunciado um estudo da Universidade de Suíça, sobre os países mais competitivos, e o que é certo é que o primeiro é Hong Kong, segundo Suíça, terceiro Estados Unidos e quarto Singapura. Todos são os 4, todos estes são centros financeiros, até apelidados de paraísos fiscais, e não é só desta universidade, é quase todos, estes 4 estão lá. Estão sempre. A questão é esta: todas as cidades, países que estão nos tops da competitividade são centros financeiros. Por algum motivo são locais onde o capital abunda, onde o capital precisa de sítio para se colocar, para rentabilizar, e esse sítio é imediatamente o que está à volta. E as pessoas vão lá buscar o capital. Quem precisa vai buscar. Nós precisamos de capital, não vamos aqui buscar em Portugal, vamos lá a estes centros financeiros procurar investidores. E nós tínhamos todas as condições para nos tornar um hub de investimento, tal e qual como o que é que a Suíça tem que nós não temos? Tem uma história só. Eles começaram de algum lado. Singapura, a mesma coisa. O Luxemburgo. Temos outros países. A Irlanda, por exemplo, que subiu 9 posições. O Luxemburgo pode-se acrescentar um sistema fiscal altamente competitivo. Sim, mas nós também podemos ter isso. O Luxemburgo subiu 9 posições numa altura que está a sair da crise. E as pessoas dizem, mas a Irlanda tinha problemas que nós não tínhamos. Sim, era da banca. Subiu 9 posições. Alguma coisa está a fazer para tornar a sua economia ainda mais competitiva. E o que é certo é que não é com baixos salários que nós vamos lá. Nós vamos ver que abaixo de Portugal, estamos em 39º lugar, abaixo de Portugal há países muito mais baratos em termos de mão de obra e estão piores na competitividade. Não tem nada a ver com a mão de obra. Tem a ver com aquilo que nós vendemos, com os produtos que nós vendemos, que têm que ser de maior valor acrescentado. Na Suíça, eu vou à Suíça comprar um produto, sei que se for made in Suíça, vou pagar muito mais, porque é algo que tem um valor acrescentado. Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. A questão está a fomentar só os produtos de maior valor acrescentado, e isso só acontece com o mercado de capitais desenvolvido, em que existe o capital de risco. O mercado de capitais desenvolvido que vai também apoiar a banca do país em si. Nós não temos nada disso. Vamos querer fazer o quê? Milagres? Vai ser muito difícil, até porque temos a questão da Caixa para resolver. Exatamente, e já vamos nessa assim, mas com um discurso ainda excessivamente concentrado no problema das contas públicas, das sanções de Bruxelas, dificilmente também os investidores olham para o país e sentem que é um país com rumo. Porque nós não temos rumo nenhum, porque a questão é, rumo. Ainda hoje, Mário Centeno referiu que estamos no bom caminho. Mas o que é bom caminho? É sermos medíocres? É termos um crescimento de 0,2%? E bater palminhas passou de 0,1% para 0,2%, trimestre para trimestre? Mas o que é isto?
Temos a esperar um crescimento de 1,6%, 1,7%. A Irlanda cresceu mais de 7% o ano passado. E não só tem consistentemente vindo a aumentar mais o seu crescimento. Pode não crescer 7% para o ano, ou este ano, mas cresce acima de 5%. Uma economia desenvolvida consegue ter taxas de crescimento idênticas à China, não é? Mas a Irlanda tem metade dos nossos habitantes, portanto não é um problema de economia de escala. A questão é esta, é os instrumentos que eles criam, o ser um centro financeiro, um centro de investimento, em que as grandes empresas vão lá localizar, não com 50 trabalhadores, mas com 5.000. Porque aqui é muito bom, quando a Microsoft ou a Google vem para cá instalar meia dúzia de postos de trabalho. E as pessoas ficam todas contentes. Em vez de ficarem contentes, é se viessem cá realmente colocar o hub europeu. É isso é que nós nos temos que concentrar. E temos de dar condições para isso. Agora, isso passa tudo exclusivamente por questões fiscais e de atratividade fiscal. A atratividade fiscal é fundamental, mas temos um mercado de capitais também é fundamental. Aliás, um não está sem o outro. Nós, para termos um mercado de capitais, precisamos ter uma componente fiscal muito mais atrativa. Como é que nós queremos que alguém que arrisca, eventualmente, a perder tudo com baixos rácios de ganhos, que pague 28% tal e qual como paga, ou 21% tal e qual como paga um depósito a prazo? É ridículo, quer dizer, eu estou a tributar uma coisa que não tem risco, ou tem pouco risco, uma coisa que tem um risco altíssimo. Ou ver que ninguém tem interesse em investir aqui. E a questão é, o que nós vimos deste governo é um programa de reformas que passa pelo Estado ser o interlocutor de todo o financiamento. Ou direto, ou através dos fundos comunitários, que o Estado tem lá o seu, mete lá a sua assinatura. Portanto, a questão é esta. Não vejo qualquer rumo, porque eu não admito, nem me cinjo a estarmos contentes com um crescimento de 1,5% ou mesmo 2%. A questão de atingirmos um déficit de 2,3% ou 2,5% é ridículo. O que nós temos é que almejar ser muito mais aumentar o exigentes, aumentar e não estar preocupado com a meta exata do déficit. O Marco falou já há pouco da questão da Caixa Geral de Depósitos. Vamos ver precisamente as declarações que o Ministro das Finanças proferiu hoje a este propósito. Mário Centeno garante que a capitalização da Caixa Geral de Depósitos não pode ter impacto no déficit. Os 4.000 milhões de euros que o Governo quer injetar na Caixa têm de ser vistos como um aumento de capital do acionista e não como uma ajuda de Estado. Para isso, é necessário que Bruxelas dê luz verde à operação. Mário Centeno quer um banco público forte e capaz de financiar a economia. Negociação, a caracterização da operação em si e, portanto, obviamente, o objetivo que tem que estar presente é o de que a injeção de capital não tenha impacto no déficit. É necessário entender o estatuto da Caixa Geral de Depósitos no sistema bancário português, enquanto banco detido pelo Estado, e eu estou em crer que essas características fundamentais, quer na relevância no sistema, quer na detenção pelo Estado, vão ser tidas em consideração. Marcos, estamos perante aqui uma posição em que se percebe que o Governo está a negociar junto de Bruxelas uma forma de injetar estes 4.000 milhões, que se assume que é um valor acima daquilo que aparentemente são as necessidades da Caixa, mas o objetivo será criar uma espécie de uma almofada, mas que quer que esses 4.000 milhões não sejam contabilizados para o déficit. E simultaneamente percebemos também que o Governo quer mesmo que a Caixa seja um pivô central do desenvolvimento económico do país. Essa segunda parte não é má. O Banco Público tem a obrigação de ser um pilar de apoio ao estímulo à economia, especialmente numa altura frágil, enquanto não está implementado o mercado privado, nós não temos o mercado de financiamento, nós temos de ter alguém que seja o precursor dessa situação. Mas não há o risco de a Caixa ficar só com maus negócios? Não, porque não há esse risco não há. de, nos momentos difíceis, de apoiar empresas que estão em piores condições e que depois, portanto, aquilo fique a prejudicar o balanço do banco. Não, o problema não é, a questão não é os negócios de risco. Não são pouco rentáveis ou de prejuízo. Os negócios de risco são altamente rentáveis. Aliás, os grandes fundos de investimento e o mercado de capitais e o mercado de capital de risco é altamente rentável. Agora, temos é que fazer as decisões de gestão corretas, que esse é que é o problema da Caixa. Portanto, quando se injetou para lá a porcaria toda do BPN, não se estava a fazer uma gestão, uma boa gestão dos capitais públicos. Estava-se a limpar um problema. E a questão é esta.
Fala-se, e pelos vistos parece que é essa a intenção do Governo, é aumentar o capital através de fundos públicos. Se for o caso, terá que ser através de dívida pública, o que rondará cerca de 150 milhões mais de custos em juros por ano. É óbvio que toda esta converseta de déficit abaixo dos 3% pode não ser verdadeiro, porque se a Europa, se Bruxelas não aceitar que não conte para o déficit, vamos ultrapassar. Claro que vamos dizer, ultrapassamos por causa da Caixa. Mais uma operação extraordinária. As mesmas tretas do costume. Agora, o importante é isto. Porque é que, e isto, obviamente, que se vamos a perguntar a economistas de Excel, daqueles que não fazem mais nada do que olhar para os livros de economia antigos sem contemplar o mercado de capitais, que hoje é uma realidade, isso é que é realmente a economia dos dias de hoje. Por exemplo, um aumento de capital na Caixa, através de obrigações convertíveis, mas sem direito a voto. Portanto, as ações que seriam convertidas não teriam direito a voto, ou um puro e simples aumento de capital em ações sem direito a voto. Aliás, como existe um pouco por todo o mundo, muitas empresas que têm a divisão das suas ações por direito de voto, sem direito de voto, umas têm mais direito de voto do que outras. Isto existe, por exemplo... E haveria investidores interessados nessa modalidade? Claro, porque os investidores de rendimento não querem os votos para nada. Eles querem que a empresa seja bem gerida. Mas seria, para rentabilizar. Seja, para um investidor que olhe para o historial da Caixa Geral de Depósitos, estaria a olhar para uma instituição que poderia ter interesse em deter ações exclusivamente sem poder influenciar o rumo da empresa? Sim, é porque aqui é um ponto importante. E é por isso é que os governos não querem que a Caixa Geral de Depósitos saia das mãos também do 100% do público. É que um obrigacionista ou um acionista, mesmo que não tenha direitos de voto, tem o direito a que a empresa seja bem gerida e tem o direito a que a empresa ande dentro das boas práticas de governance. Uhum. O que não permite que haja favores entre amigos, entre partidos e que haja, por exemplo, meter o lixo de vários bancos lá para dentro. Uhum. Isso não era possível com acionistas, mesmo que não tivessem direito a voto. Porque automaticamente metiam um processo contra uma gestão danosa. Uhum. Porquê? Porque eles são os afetados pela falta de rendimento. Agora, a questão é esta. O Estado quer a Caixa pelo rendimento, pelos lucros? Não é. É pelo apoio à economia. Portanto, o Estado quer a Caixa por uma questão estratégica. Mas por isso eu te pergunto. Não, portanto, isso à partida seria uma opção que não se coloca porque... para essa questão estratégica, não estão preocupados com o rendimento, logo não atrai esses investidores. Não, são duas coisas distintas. O problema é, a Caixa é uma opção estratégica para o apoio à economia. Agora, tem que se apoiar a economia que realmente rende. Uhum. Não vamos apoiar zombies. Não vamos apoiar projetos falhados, não vamos apoiar a empresa do amigo político que anda a dar dinheiro para o partido e depois recebe um dinheirinho do banco público. Isto é que não acontece. Nós temos é que apoiar a economia que é rentável. Todos os bancos públicos que apoiam a economia são rentáveis, os bem geridos. Portanto, a questão não está na falta de rentabilidade, está naquilo que estamos a investir. E obviamente que a Caixa já demonstrou, aliás, no passado, consegue lucros fabulosos. E é isso que os investidores vão atrás, desses lucros. E obrigam, mesmo não tendo direito a voto, obrigam a que a gestão seja profissional e que não haja promiscuidades entre o poder político e a gestão do negócio em si. Isso é uma opção, porque evita os problemas com Bruxelas. Porque Bruxelas temos dois problemas. A questão é, injetar lá o dinheiro vai ser ou não ser possível. Depois a questão do déficit, vamos ultrapassar ou não, são dois problemas. E depois temos a questão de um eventual banco mau, se quiserem mandar para lá, entre aspas, os problemas, também a sua criação nós não temos capacidade de Portugal. Portanto, a forma mais execuível de resolver o problema da Caixa é através de um aumento de capital. Pode ser com obrigações convertíveis, mas aí tem um custo que a Caixa neste momento pode não estar em condições. Teria, mas perde rentabilidade, não há interesse. Ou então através da emissão de ações sem direito a voto, como por exemplo tem a Comcast, que é o líder dos mídias a nível mundial, como a Google tem neste momento, tem direitos a ações com diversos direitos de voto, como o próprio Facebook tem algumas ações especiais. Portanto, como a Berkshire Hathaway do Warren Buffett tem ações com direitos especiais. Portanto, não é uma novidade, isto é comum no mundo financeiro e mais. Se nós formos a ver como é que o Neilman tem todos os seus negócios da aviação, ele tem sempre mais direitos de voto
e quase nenhum direitos económicos, que é os que dão direito aos dividendos. Portanto, isto é perfeitamente execuível e é uma boa prática para se utilizar na Caixa. É utilizar uma inovação no mercado financeiro. Marco Silva, muito obrigado pela sua análise.